tudo bem com você, gente? Eu espero muito que sim. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Nayara. E fica aqui comigo. Hoje eu trouxe um vlog bem pequeno aqui para vocês. É uma tag se eu fosse 25 perguntinhas, gente. Então bora lá pro canal? Então, primeira perguntinha. Se eu fosse um mês. Se eu fosse um mês, eu queria ser dezembro. Dezembro porque é final de ano, tem férias e é tudo de bom, né, gente? É um mês comemorativo. Então, segunda perguntinha. Se eu fosse um dia da semana. Gente, se eu fosse um dia da semana, sinceramente, eu queria ser a sexta-feira. Porque sexta-feira não tem pra ninguém, né, gente? É final de semana, chega em casa, descansa, é aquela coisa. Queria ser sexta-feira. Terceira perguntinha. Se eu fosse uma estação do ano. Gente, se eu fosse uma estação do ano, eu queria ser a primavera, porque é tudo colorido, bonito, é aquela coisa, né, gente? Eu queria ser a primavera, gente. Quarta perguntinha. Se eu fosse um planeta. Se eu fosse um planeta, eu queria ser o planeta Terra. Quinta perguntinha. Se eu fosse uma direção. Se eu fosse uma direção, gente, eu queria ser pra cima, alto e avante. E é isso aí, né, gente? Sexta perguntinha. Se eu fosse um móvel. Gente, se eu fosse um móvel, nada melhor do que uma cama, não é verdade? Uma cama ali você deita, você descansa, a cama ali tá quieta. Deita não, né, gente? Se eu fosse um móvel, eu queria ser a cama, né? Porque a cama tá quietinha ali, ninguém mexendo, então tá aí, eu queria ser a cama. Sétima perguntinha. Se eu fosse um pecado. Gente, se eu fosse um pecado, eu queria ser o pecado da gula. Porque pensa numa mulher que come igual eu. Gente, o meu problema é que eu gosto de comer muita coisa, muito doce. Doce é comigo mesmo. Então eu queria ser o pecado da gula. Oitava perguntinha. Se eu fosse um sentido. Se eu fosse um sentido, eu queria ser o sentido da vida. Nona perguntinha. Se eu fosse uma pedra. Gente, se eu fosse uma pedra, eu queria ser uma pedra bem bonita, bem destacante, um diamante. Um diamante porque ele brilha, ele é lindo. É uma pedra muito preciosa, tá aí? Eu queria ser um diamante. Décima perguntinha. Se eu fosse um planeta. Se eu fosse uma planta. Eu queria ser uma rosa. Não, gente, rosa. Não, rosa é uma flor, né? Então eu queria ser um cacto. Tá aí, queria ser um cacto. Número 11. Se eu fosse um prato. Será que é prato fundo? Ou prato raso? O prato de comer. Ai, gente, tá aí. Eu queria ser um prato, eu queria ser um pudim. Porque pudim é gostoso, né, gente? Número 13. Se eu fosse um instrumento. Sério, se eu fosse instrumento, a gente queria ser um piano. Porque um piano, o som dele é muito lindo. É aquela coisa linda que toca até a alma da gente. Então, 14. Se eu fosse um elemento. Queria ser o fogo, que queima tudo. Se eu fosse uma cor. Vermelho, gente, adoro aquela cor vermelha, destacante, é uma cor muito linda. Queria ser o vermelho se eu fosse uma cor. Se eu fosse um animal, queria ser uma gatinha. Eu acho muito bonitinha, né, gente? Se eu fosse um sentimento, queria ser o sentimento da alegria, porque é muito bom rir, então eu queria ser o sentido da alegria. Se eu fosse um lugar. Gente, se eu fosse um lugar, eu queria ser Paris. Tá aí, Paris. Queria ser Paris porque ela é tudo lindo. Aquela torre impressionante, gente. Quem não tem vontade de conhecer Paris, né, gente, um dia? Então tá aí, eu queria ser Paris. Se eu fosse um lugar, né? Se eu fosse um sabor. Se eu fosse um sabor, eu queria ser chocolate. Chocolate, que é muito delicioso. Então tá aí, se eu fosse um sabor, eu queria ser chocolate. Se eu fosse uma
palavra. Se eu fosse uma palavra, gente, eu queria ser uma palavra fé. A palavra fé que determina os nossos dias, que a gente tem que ter na vida. A gente tem que ter muita fé, gente. Porque sem fé não vai pra frente, não é verdade? Se eu fosse um objeto, queria ser meu celular. Queria ser um celular, né, gente? Porque ficar sem celular não dá. Queria ser um celular. Se eu fosse uma parte do corpo. Gente, se eu fosse uma parte do corpo, eu queria ser a boca. Porque a boca tá ali, ó, aberta só pra comer. Só pra comer, eu queria ser a boca. Se eu fosse um número. Se eu fosse um número, eu queria ser número 7. 7, que é o meu número 5. Que eu gosto. Então eu queria, se eu fosse um número, eu queria ser o número 7. Se eu fosse um símbolo. Gente, se eu fosse um símbolo, eu queria ser símbolo infinito, além, infinito. Eu queria ser esse símbolo, infinito. Se eu fosse uma música, queria ser, gente, aquela canção da Gabriela Rocha. A música chama Diz. Gente, é muito linda essa música. Então, se eu fosse uma música, eu queria ser uma música da Gabriela Rocha. Diz é o nome da música. É música gospel, né? Pra mim que sou evangélica, eu adoro música gospel. Então tá aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Então já deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal aqui embaixo, gente. Ative o sininho das notificações pra que toda vez, gente, eu postar um vídeo aqui no canal, um vídeo novo, pra vocês ficarem sempre por dentro. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Beijo, minhas lindonas!